Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre condução de calor. Então, ó, a gente sabe que se eu tiver um objeto quente em contato com um objeto frio, eu vou ter calor fluindo do quente para o frio até que os dois entrem em equilíbrio térmico. A questão agora é, como que esse calor passa daqui para cá? E existem várias formas desse calor passar daqui para lá. Na verdade, não existem várias, existem apenas três. A primeira delas é a que a gente chama de convecção. E ela só acontece para fluidos, para líquidos e para gases. Que é o seguinte, um líquido e um gás, quando eles esquentam, eles diminuem de densidade. Eles aumentam de volume e diminuem de densidade. Então o que vai acontecer? Eu tenho lá minha água aqui na minha panela, eu vou começar a esquentar. Esse líquido aqui está em contato com o fogo direto, ele vai ficar mais quente, ele vai ficar menos denso. Só que líquidos menos densos ficam mais leves, eles tendem a subir. Enquanto os mais densos, que estavam lá frios, eles tendem a descer. Ele vai esquentar, vai subir, vai esfriar, vai descer. A gente cria aquilo que a gente chama de corrente de convecção. O quente sobe, o frio desce. Que nem o ar-condicionado, que nem a geladeira. Por isso que o congelador da geladeira fica lá em cima, para o frio descer e o quente subir e gerar corrente de convecção. A outra forma é a radiação. A radiação, ela é a única forma que não depende de material para se propagar. Ela se propaga no vácuo, por exemplo. A luz do sol, o calor do sol chega até a gente por radiação. Então ela vem através de ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz é uma onda eletromagnética, infravermelho são ondas eletromagnéticas que vão trazer energia consigo e essa energia pode trazer calor. Então a gente está irradiando o tempo todo ondas eletromagnéticas, a gente está perdendo calor por radiação, a gente está absorvendo calor por radiação. Beleza? E a terceira, e a que a gente mais vai se importar agora, é a condução. Condução ocorre quando dois objetos se encostam. Então a gente tem uma troca de calor direta entre os dois objetos. Então vamos estudar melhor essa condução de calor e quando que ela é mais rápida, quando que ela é mais lenta. Belezinha? Então, para isso, a gente vai pegar um sisteminha que seja bem simplesinho da gente estudar, fisicamente falando. Então, ó, vamos na condução de calor. A gente vai pegar esse sistema. Eu tenho dois reservatórios térmicos, ou seja, a temperatura aqui T1, a temperatura aqui é T2, a temperatura aqui não varia, beleza? E eu vou botar um material, por exemplo, um metal ou uma madeira, entre esses dois. Esse aqui é quente, esse aqui é frio. Eu vou ter calor fluindo daqui para lá, calor indo daqui para lá, beleza? E esse calor está indo daqui para lá, e dependendo do material que tiver aqui, vai chegar mais rápido, vai chegar mais devagar o calor que está indo daqui para lá. Então a gente define a taxa de condução de calor, que é ou fluxo de calor, que é o quão rápido esse calor está fluindo daqui para lá. Ou seja, calor por unidade de tempo. A gente usa essa letrinha H de heat em inglês, né? Que é quanto calor está fluindo por unidade de tempo. E se a gente tiver um material que a gente conhece todas as propriedades dele, a gente consegue calcular essa taxa de condução de outra forma, de uma forma mais inteligente ainda do que só a quantidade de calor por unidade de tempo. Que é a seguinte forma, ó, sei todas as informações, sei qual que é a área da seção reta, sei qual que é o comprimento desse meu condutor e sei qual que é o material. Então a minha taxa de condução do calor ela vai ser o seguinte, ela vai ser quanto mais área tiver, mais calor eu consigo conduzir. Quanto maior a diferença de temperatura, mais eu consigo conduzir. E quanto menor for o comprimento, seja inversamente proporcional ao comprimento, mais eu consigo conduzir calor. Beleza? Se tiver um comprimento muito grande, eu vou conduzir pouco calor. E falta o material. Se for madeira ou se for alumínio, vai ser bem diferente. Então entra uma constantezinha aqui que a gente chama de condutividade térmica. Então, ó, a taxa de transferência de calor, Ka delta T sobre L. Ka delta T sobre L. Esse casinho é a condutividade térmica. Aqui dando exemplo para vocês, o K do alumínio 237, ou seja, um bom condutor, um condutor térmico, e a condutividade térmica da madeira 0,13, bem baixinho, é um péssimo condutor térmico, então é um isolante térmico. Belezinha? Então, ó, a gente pode definir ainda uma resistência térmica, que é o comprimento dividido pela condutividade térmica. Aí nossa equação do fluxo de calor, que era assim, a gente substitui esse L sobre K, ele vai ficar A delta T sobre essa resistência térmica. Então ele pode aparecer dessas duas formas aqui, essa equaçãozinha. K delta T sobre L ou A delta T sobre R. Beleza? Então,
É isso. E se eu tiver agora uma associação em paralelo de condutores térmicos? Então, em vez de ter um condutor, eu tiver dois condutores entre meus reservatórios térmicos. Pô, é fácil. Por que é fácil? Porque o calor pode fluir por aqui ou pode fluir por aqui. Então, vai ser o calor que vai fluir no objeto 1 mais o calor que vai fluir no objeto 2. De uma forma bem simples, vai ser o K1A1 ΔT sobre L, o L dos dois são iguais aqui, mais K2A2 ΔT sobre L. Tá bom? Então, ó, a gente bota o ΔT sobre L em evidência, fica K1A1 mais K2A2 mais K3A3 mais K4A4, quantos condutores tiverem. Então, essa seção em paralelo, eu vou botar até um sorrisinho aqui, ó, porque ela é bem tranquilinha. Vamos pensar agora na associação em série. A associação em série é assim, eu tenho um objeto aqui, temperatura 1, temperatura 2, eu tenho gradiente de temperatura, a temperatura ela vai diminuindo ao longo do material, beleza? Então aqui no meio, bem na interface entre os dois materiais, eu tenho uma temperatura que eu chamei de T do meio, tá bom? Bem criativo eu, né? Então, ó, aqui a gente tem um princípio, que é o princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia, ele diz o seguinte, se estão entrando 10 joules aqui, quantos joules tem que estar entrando aqui? Tem que estar saindo aqui? 10 joules. Então a quantidade de calor que entra aqui tem que ser igual à quantidade de calor que está saindo ali. Então a quantidade de calor no material 1, a taxa de calor no material 1, tem que ser exatamente igual à taxa de calor no material 2. E isso vai ser a principal coisa da associação em série. A maioria das questões de associação em série são para você fazer essa igualdade aqui. Só que o material, vou jogar na equação, só que o material 1 ele está entre as temperaturas T do meio e T1, e o material 2 está entre as temperaturas de T2 e T do meio, lembrando que T2 é maior do que T do meio, que é maior do que T1, para formar um gradiente. Então, substituindo na equação, a gente chega nisso aqui, ó, que o K1A T do meio menos T1 sobre L1 é igual ao K2A T2 menos T do meio sobre L2. E resolvendo essa equação aqui, a gente consegue descobrir quem que é essa temperatura do meio. A maior parte das questões vai ser para você descobrir quem que é essa temperatura do meio. Eu fiz aqui a equação, então aqui está a equação, beleza? Eu passei o L para cá para baixo. Por quê? Porque eu passei o K para baixo. Porque eu sei que o L sobre K é aquilo que a gente chamou de resistência térmica. Então vou botar como resistência térmica que fica mais fácil de resolver. A gente chega nessa equação. A temperatura do meio é R1T2 mais R2T1 sobre R1 mais R2. A gente chega nessa equaçãozinha, que dá para deduzir lá só fazendo a equaçãozinha. Então, se eu quiser, qual que é o calor que vai passar nesse material todo? Eu posso calcular pelo material 1 ou pelo material 2. Por exemplo, pelo material 1 vai ser a temperatura do meio menos T1 sobre o comprimento, sobre a resistência do 1. Tá bom? E se eu substituir a T do meio por isso aqui, eu jogo nessa equação, eu vou chegar numa equação bonitinha lá para H em série, que é a seguinte. Vai ser a área, diferença de temperatura sobre R1 mais R2 mais R3, etc. Então, esse vai ser o calor que vai fluir pelo objeto total. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando agora de tudo que eu falei, a gente tem uma taxa de condução térmica, que é quanto calor está passando por unidade de tempo, que a gente pode, quanto calor está passando por tempo, Ka ΔT sobre L, se você souber as características do material, e sabendo que o L sobre K é a resistência térmica, A ΔT sobre R. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá bom? Se a gente tiver uma associação em série, a gente vai ter o A ΔT sobre R1 mais R2 mais R3 mais R4, quantos R's eu tiver, e o RL1 sobre K, beleza? E a associação em paralelo é só somar tudo. K1A1 mais K2A2 mais K3A3, ΔT sobre L. Belezinha? Então, ó, se esse vídeo te ajudou, responde aí. Bons estudos e até a próxima.